Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Gnanit, professor de Informática e Tecnologia da Informação, e hoje nós vamos ver aí a terceira parte de banco de dados. Então, neste encontro nós faremos aí a introdução à parte de modelagem de dados, ok? Então vamos ver aí também tanto a parte de projeto de banco de dados, quanto a abstração de dados, né? Que é referente à parte da arquitetura ANSYS Spark. Então, fica aí no vídeo, fica até o final. E também, pessoal, não esquece de assistir as 5 questões, né? Que é o próximo vídeo aí que vai ao ar, né? Se você não assistiu os outros, eu vou deixar o link aqui no card, né? Aí é só você clicar que você vai ver aí a nossa série completa de banco de dados. Então, vamos lá, vamos para os slides e vamos começar aí a matar esse assunto de banco de dados. Tudo isso aí depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, pessoal, eu só gostaria de fazer aquele rápido pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Também deixa o like se você estiver curtindo aí a aula. Isso é muito importante, isso ajuda bastante a gente. Compartilha aí com seus amigos e amigas, com os outros concurseiros e concurseiras, que quanto mais gente visualizar aí, melhor para todos nós e também ajuda aí a manter a quantidade de vídeos sempre para que eu possa estar trazendo aí mais conteúdo para vocês, beleza? Se você tiver alguma dúvida, estou à disposição aí nos comentários e também lá no Instagram, prof.viniciusguinante. Então vamos lá, vamos para os slides e vamos ver essa parte de modelagem de dados. Pessoal, hoje nós vamos fazer aí a introdução, né? Vamos verificar aí a parte mais conceitual. E para que vocês possam observar, a gente vai fazer aí hoje uma abstração de dados. A gente vai verificar o que é essa tal abstração de dados. Para a gente começar, pessoal, eu trouxe aí, então a famosa arquitetura ANSYS Spark. Eu sei, parece um nome estranho, parece um nome de um bicho de 7 cabeças, mas não é nada disso. A arquitetura ANSYS Spark, pessoal, é nada mais nada menos do que uma divisão que foi feita aí, né, por uma instituição, né, essa instituição aí que tem a abreviação ANSI, né, depois vocês dão uma procuradinha no Google para ver o que é. Não que isso seja cobrado em prova, mas só para você saber. Então, ela fez aqui uma divisão, né, de abstração de dados em 3 níveis. Né? Nós temos, então, o nível externo, o nível conceitual e o nível interno. Né? O nível externo, pessoal, é aquele nível que fornece ali uma visão do usuário, né? Uma visão ali para quem está de fora observando o banco de dados. Né? Então, quando a gente tem, né, pessoal, ali no nível externo, a gente pode ter vários tipos de usuários, né, de um banco de dados. A gente pode ter aquele usuário final, né? Por exemplo, quem está fazendo uma compra, quem está comprando um produto. A gente pode ter o vendedor, a gente pode ter o dono da empresa, né? Que precisa ter ali uma visão mais macro, né? Para ele saber como é que estão as vendas dele, como é que estão os lucros, né? Então, repara que agora, por exemplo, né? Se a gente for pegar aquele vendedor, aquele usuário final, né? O comprador final que está ali, ele só precisa saber, por exemplo, as informações dele, os produtos que estão ali no carrinho dele, né? Usando esse exemplo, né? Por exemplo, de uma loja online, né? E aí nós teríamos esses tipos de visões, tá? Então ali no nível conceitual, né? No nível externo, né? A gente tem a visão do usuário, beleza? Bom, e aí logo um pouquinho no meio, né? Perdão, eu tinha falado nível conceitual, mas na verdade é nível externo, ok? O nível conceitual ele vem agora, que é o nosso nível ali intermediário, tá? É o nível lógico ou nível conceitual. Intermediário porque ele está no meio, tá? Mas não é certo chamar de nível intermediário, ok? Bom, ele está ali entre os dois níveis, né? Entre os níveis externos e o nível interno. Ele abrange ali todo o banco de dados, né? E aqui, pessoal, a gente já começa a envolver alguns códigos de linguagem de banco de dados, tá? Não muito, tá? Aqui é basicamente aqui uma parte mais conceitual, tá? É uma parte bem mais simples, ok? E aqui, né, é onde a gente faz ali, define as tabelas, né, as relações ali entre elas, tá? Então é aqui, pessoal, que a gente começa a ver ali, por exemplo, o banco de dados começar a se desenvolver. É onde a gente tem ali uma visão um pouco mais ampla de como é o nosso banco de dados. E ali no nível interno, a gente tem o nível físico, tá? Que é o mais próximo ali do que vem, né? Do que chega ali a ser o armazenamento das informações, aonde que elas ficam armazenadas, as configurações, né? A parte ali mais complexa do banco de dados,
ok? Onde a gente tem ali um nível mais técnico, onde a gente tem ali programadores, desenvolvedores, analistas de rede, analistas de infraestrutura, DBAs, né, que é o Database Administrator, que nós já vimos esses conceitos aí de quem são esses caras no nosso vídeo anterior, tá? Então o link da nossa playlist de banco de dados está aí na descrição do vídeo, tá? E como eu sempre falo, pessoal, não esqueça de assistir as questões, tá? Elas são muito importantes, beleza? Bom, muito bem. E aí, galera, nós temos aqui então depois o projeto de banco de dados. Toma muito cuidado para não confundir o projeto de banco de dados com a arquitetura ANSI Spark, tá? Que foi o que a gente acabou aí de ver. Bom, aqui, pessoal, no projeto de banco de dados, nós também vamos ter três níveis. Tá? Nós também vamos ter três níveis. E aqui, observa que o modelo conceitual, diferente do que nós vimos aqui anteriormente, o modelo conceitual ele já é logo o alto nível. Né? Ele já é o primeiro nível ali que nos aparece. E no modelo conceitual, nós temos ali a parte em que a gente vai começar, né? Aqui, pessoal, no projeto de banco de dados, aqui a gente vai começar a criar o nosso banco de dados, né? Na arquitetura ANSYS Spark, ali eu estava apresentando para vocês as possíveis visões de um banco de dados, tá? Aqui, diferentemente, a gente vai começar a criar o nosso banco de dados. E aqui a gente vai começar a introduzir a modelagem de dados. Isso que vai nos dar assunto para as próximas videoaulas, tá? Então, depois a gente vai falar a gente vai aprofundar mais a modelagem conceitual e depois a gente vai aprofundar mais a modelagem lógica, tá? Que é a próxima modelagem. Então vamos dar uma olhadinha aí na modelagem conceitual. A modelagem conceitual, pessoal, ela descreve o banco de dados ali através de esboço, através de traços, né? E ela utiliza conceitos como entidades, relacionamentos e atributos, tá? Que a gente vai verificar aí numa próxima aula o que são cada um desses caras aí. Ok? Bom, ela utiliza aqui o MER, né, que é o entidade de relacionamento, tá? Que é esse cara que vocês estão vendo aí na tela, tá? Bom, não é necessário nenhum tipo de software ou hardware para fazer isso. Você pode fazer isso aqui numa folha de papel, tá bom? E ela é utilizada ali para discutir o banco de dados com o cliente, tá? Então, basicamente, pessoal, o modelo conceitual é ali, né, no momento que, por exemplo, o cliente ele faz uma reunião ali com o desenvolvedor de banco de dados, né, com o pessoal que vai desenvolver o banco de dados para ele, né? E aí eles sentam lá e falam, olha, eu preciso disso, disso, disso e disso. E aí eles pegam, né, ali uma folha, né, óbvio que nem antigamente era assim, mas nem sempre é assim, né? E eles começam a desenhar ali na folha, olha, eu vou ter um cliente, esse meu cliente aqui ele vai estar ligado ali a uma tabela de produtos, o meu produtos eles vão ser vendidos por vendedores, né? E aí ele começa a desenhar, né, a fazer esse negócio que a gente chama de MER, né? Esse projeto de banco de dados. Então, esse aqui, pessoal, é o primeiro estágio ali de um banco de dados, tá? É o momento em que a gente começa ali a desenhar, a esboçar o banco de dados, ok? Bom, e aí logo depois, feito isso, a gente vai ali para a modelagem lógica, tá? A modelagem lógica, que é quando a gente começa a desenhar, né, a colocar esse banco de dados em prática, tá? Ele é uma etapa representacional no computador, né? Então, basicamente, a gente já precisa de um hardware, a gente já precisa de um software para começar a criar ele. É aqui, pessoal, onde a gente começa a transformar as entidades em tabelas, os relacionamentos, né? Se for necessário transformar um relacionamento em tabela, a gente transforma. Os atributos começam a virar as colunas, tá? E assim por diante. Beleza? Bom, a gente vai falar disso ainda um pouquinho mais para frente. Fiquem tranquilos, tá? De acordo, né, ali dependendo, o MER ele pode variar, tá? E aí ele forma ali um DER, né? Então nós tínhamos aqui um modelo entidade de relacionamento. Aqui, pessoal, forma-se então um diagrama entidade de relacionamento, tá? Que é essa figura que vocês estão observando aí. E aqui, pessoal, a gente já começa a precisar de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Se você não sabe o que é sistema de gerenciamento de banco de dados, é porque você não assistiu os nossos vídeos da aula passada. Então, volta lá e assiste. Bom, e aí por fim, nós chegamos aqui à última parte, que é a parte um pouquinho mais complicada e que nós ainda vamos fazer vídeo sobre ela também, tá? O modelo físico é onde ocorre aí a parte mais detalhada, né? A parte obviamente, ali de comandos, né? É onde o
o database, né, ali o DBA, ele começa a efetivamente construir o banco de dados. Então ele precisa saber questões relacionadas a armazenamento, como que ele vai armazenar aquele banco de dados, né? Se ele vai criar aquela tabela. E também vale ressaltar aqui, né, pessoal, que o DBA, né, no caso, ele não precisa seguir aqui fielmente nem o MER e nem o DER, tá? Ele vai olhar os modelos e vai falar assim, olha, eu acho que é melhor desse jeito, eu acho melhor que é desse jeito. Ele tem capacidade e conhecimento técnico para fazer isso, ok? Obviamente, né, depende ali totalmente de um sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? E aqui, né, são as configurações ali que vão influenciar ali no desempenho, né? Então, o DBA, pessoal, ele precisa ter todo o conhecimento ali para quando ele for trabalhar, por exemplo, com questão de redundância de dados, olhando ali para um banco de dados relacional, ele precisa ter em mente que quanto menos redundância, melhor vai ser para o funcionamento do banco de dados. Quanto mais informação redundante eu tenho naquele banco de dados, pior vai ser o desempenho dele. Beleza? Bom, e aí ali é quando a gente começa a trabalhar ali com a inserção de códigos, tá? Então a gente vai começar ali a escrever, né? Fazer os selects, fazer os creates, fazer tudo isso aí, beleza? Bom, então só para mostrar aí um exemplo, né, rápido de como que é isso, né? Então repara aqui, ó, que ele começa aqui, ó, create database mercado. Então ele vai criar uma base de dados chamada mercado. Depois ele cria aqui uma tabela chamada produtos, uma tabela chamada clientes, uma tabela chamada vendas, tá? E aí ele começa aqui a inserir, né, os dados, né, nesse banco de dados. Bem legal aí e bem bacana, né, esse exemplo aí, beleza? Então, pessoal, toma muito cuidado aí para não confundir a arquitetura Spark, que mostra uma visão do banco de dados, e o projeto com o projeto de banco de dados. O projeto de banco de dados é quando a gente começa a desenvolver o banco de dados. Então, esse projeto, ele é o quê? É basicamente, ali são as três fases que a gente faz, né? Então, primeiro a gente desenvolve o MER, ali na modelagem conceitual, né? Onde a gente faz ali através de esboços, através de traços. Depois a gente vai para a modelagem lógica, né, que é onde a gente transforma esse MER em tabelas, né, utilizando ali o modelo relacional, tá? Onde a gente transforma ele em tabelas, cria ali as colunas, né, as linhas e tudo mais. E depois, por último, a gente tem a modelagem física, que é onde a gente obviamente, implementa ali o banco de dados através de linha de comando, através disso tudo, beleza? Muito bem, então, visto bem aí essas três partes, só para a gente finalizar aqui então, pessoal, um resumo aí, né, de como seria, né, esse projeto, né, aqui um resumo, então nós temos aqui a parte conceitual, que é feita através do MER, depois nós temos a modelagem lógica e, por último, a modelagem física, beleza? Bom, e aí, galera, eu trouxe aqui para vocês a classificação dos modelos de dados. Os modelos de dados eles se classificam em alguns tipos. Primeiro, nós temos o modelo hierárquico, tá? O modelo hierárquico, pessoal, ele é como se fosse ali uma estrutura do tipo árvore, quase que semelhante ao seu sistema de dados do Windows. Então, por exemplo, aqui nós teremos os C2 pontos e esses dois caras aqui são os diretórios, e aí dentro deles nós temos as outras pastinhas. A característica, pessoal, é que aqui nós temos uma raiz única. Raiz única. Tá? Em seguida, nós temos o modelo relacional, que é aquele modelo, né, que é bem parecido ali com o Excel, né, que a gente tem ali a parte de tabelas, né, de colunas, de linhas, tá? Bem tranquilo aí também da gente entender. Né? Então, ó, ele classifica ali os dados em tabelas e cada tabela tem ali as suas linhas e colunas. Simples assim. Bom, depois nós temos o modelo de rede. Pessoal, o modelo de rede ele é bem idêntico ali ao modelo hierárquico. A única diferença é que o modelo de rede, pessoal, ele permite com que haja mais de uma raiz, tá? Então eu posso ter, né, mais de uma raiz aí. Então repara que, por exemplo, todos esses daqui são aí entidades raízes, né? E eu tenho mais de uma, beleza? Bom, nós temos também o banco de dados orientado a objetos, tá? É um banco de dados que não é muito comum, mas ele existe, tá? Ele incorpora ali tabelas e ele vai além disso, né? Ele vai além do mundo real. Ele permite aí uma coleção de objetos, dados multimídia, hipertexto, tá? Eu não vou entrar muito aqui porque as provas não costumam cobrar muito sobre esse tipo de assunto, tá? Mas é interessante que pelo menos você tenha visto ele aí alguma vez, beleza? Bom, e aí por fim, nós temos aí o modelo entidade de relacionamento, que também é conhecido aí como MER,
Tá? Ele é um modelo que ele não está ligado à parte da modelagem lógica, né? E sim à parte da modelagem conceitual, que é aquele primeiro nível lá do projeto de banco de dados. E aí ele visa ali mapear as relações entre as entidades, os atributos, as cardinalidades, né? A gente vai ter uma aulinha aí, pessoal, um encontro aí, tá? Provavelmente vai ser a nossa próxima aula. Nós vamos falar aí somente sobre o modelo entidade relacionamento, beleza? Então, aqui é só uma introdução para que você entenda. Beleza? Então, espero que você tenha entendido, tá? Deixo aí as minhas redes sociais, para qualquer coisa estou à disposição de vocês. Vou deixar aqui mais alguns vídeos. E galera, não se esqueçam, tá? Se você assistiu o vídeo aí até o final, tá? Eu espero que você tenha gostado. Te aguardo nas próximas 5 questões. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Obrigado!